Aqui temos a bancada hidráulica, nós temos um serviço de motor-bomba, os quadros do fluido para da esquerda para a direita. Aqui podemos observar que a vazão segue mais ou menos uns 5.000 litros por hora. O primeiro ponto, o primeiro tubo é o tubo de venturi, e através de uma lâmpada digital podemos observar a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Aqui pelo manômetro está dando mais ou menos 15 psi. Com a vazão permanecendo em 5.000 litros por hora, agora foi adicionado no tubo de Venturi o manômetro de Bourdon. Ao contrário do que acontece no digital, os valores lidos nele não são exatamente a diferença. Aqui ele me dá a pressão no primeiro ponto e nesse segundo ele dá a pressão no segundo ponto. Subtraindo o valor em PSI do primeiro menos o do segundo, temos uma diferença de pressão de aproximadamente 2 PSI. Dessa forma podemos observar que houve uma diferença no valor na leitura do digital do valor obtido no de Bourdon. A vazão permanece inalterada. Agora foi colocado no sistema o manômetro em U, onde temos a coluna de mercúrio, que através dessa diferença de altura é possível calcular através da equação que a diferença de pressão vai ser ρgH, utilizando o ρ do mercúrio. Através dessa equação foi possível ver que a diferença de pressão deu 1,2 PSI. Também diferente do que foi medido no Bourdon e no manômetro digital. A vazão ainda é a mesma, porém agora a tubulação ela tem uma redução de diâmetro. Ela começa em 1 polegada, reduz para 3/4 de polegada e no final ela tem meia polegada. A pressão está sendo medida no primeiro ponto e no último ponto da tubulação. Pelo manômetro digital é possível ver a diferença de pressão, que está em aproximadamente 0,3 PSI. Agora foi colocado o manômetro de Bourdon para medir a diferença de pressão na tubulação que tem a redução do diâmetro. Como já havia falado, o Bourdon ele não dá a leitura direta da diferença de pressão. Aqui no primeiro ponto ele está marcando uma pressão de 3,5 PSI e no último ponto ele está marcando aproximadamente 3 PSI. Com a diferença de uma leitura para outra é possível verificar que a diferença de pressão é aproximadamente 0,5 PSI. Se aproximou bastante da leitura feita pelo manômetro digital. Medindo agora a pressão através do manômetro em U, essa diferença de altura é colocada na equação de ΔP igual a ρgH. Dessa forma foi possível verificar que em PSI a diferença de pressão medida no manômetro em U foi de 0,4 PSI. Também se aproximando bastante do que foi lido pelo manômetro digital e pelo manômetro de Bourdon. Para a terceira e última tubulação, a vazão ainda permanece em 5.000 litros por hora. Ela é composta pelo mesmo diâmetro, porém ela tem várias curvas e joelhos durante o seu percurso. Aqui a diferença de pressão vai se dar pela alta perda de carga que acontece devido
a essas curvas e joelhos que compõem a tubulação. Pelo manômetro digital, é possível fazer a leitura da diferença de pressão, está em aproximadamente 0,6 PSI. Pelo manômetro de Bourdon, é possível verificar para essa tubulação, no primeiro ponto, temos uma pressão de aproximadamente 4 PSI e no último ponto uma pressão de aproximadamente 3,5 PSI. Fazendo essa subtração, é possível ver a diferença de pressão entre o primeiro e o último ponto, que é de 0,5 PSI, se aproximando bastante do que foi lido no manômetro digital. No manômetro em U, colocando a diferença de altura na equação de ΔP igual a ρGH, para essa tubulação cheio de curvas e joelhos, foi possível verificar que em PSI a diferença de pressão foi de 0,48, o que se aproxima bastante do que foi lido no manômetro digital e no manômetro de Bourdon. Com a realização do experimento, foi possível concluir que no tubo de Venturi houve diferença de pressão devido ao estrangulamento do diâmetro nesse trecho. Na segunda tubulação, foi possível perceber que houve perda de pressão devido à redução dos diâmetros. E na última tubulação, houve perda de pressão devido à singularidade da tubulação, que é composta por várias curvas e joelhos.